E aí, pessoal, tranquilo? Vamos refletir mais uma vez aí na palavra do Senhor. Hoje eu tô aqui em Santiago, tô com uma equipe de missões e hoje é o nosso dia de folga e a gente foi trazido para conhecer um lugar muito bonito. Como vocês podem ver aqui no fundo, tem algumas montanhas e um lago muito louco aqui. E aí eu aproveitei então a oportunidade para fazer mais uma palavra, né? E eu queria refletir com vocês hoje sobre intimidade. Aqui em João 13, versículos 21 até... Eu vou seguindo aqui, fala assim, ó. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos e tal. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. E antes de eu entrar na palavra, eu queria falar para vocês qual que é o meu conceito de intimidade. Eu entendo que intimidade é a liberdade que a proximidade entre duas pessoas causa. Por exemplo, e eu acredito que a intimidade ela é trazida através de tempo de relacionamento. Então, por exemplo, eu tenho amigos hoje, alguns amigos não tão próximos, alguns são colegas, alguns são conhecidos, mas alguns são amigos íntimos. E por serem íntimos, eles conhecem coisas da minha vida, defeitos, qualidades, que os outros não conhecem. Então, foi o que eu falei, que é a liberdade, porque isso causa liberdade, né? É a liberdade trazida através da proximidade de um relacionamento. E eu queria trazer isso em relação a isso que a gente leu aqui, em relação a Jesus. Esse texto fala que, no versículo 23, que, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então, conchegado é o que estava mais próximo de Jesus. Eu acredito que esse cara era João, né? E a Bíblia fala que ele estava do lado de Jesus. Não sei se você na sua casa tem o costume de almoçar com a sua família e cada um tem o seu lugar na mesa. Essa é a cadeira do pai, essa é a cadeira da mãe, essa é a cadeira de cada filho. Então assim, João, ele entendeu o lugar dele. Assim como cada um na mesa entende qual é o seu lugar, João sabia qual era o lugar dele, que era conchegado a Jesus. E nada tirava ele desse lugar. E eu acredito que nas outras oportunidades que ele teve com Jesus, deles estarem juntos, João sempre estava do lado de Jesus, porque ele entendeu que o lugar dele era ao lado de Jesus. E o nosso lugar é ao lado de Jesus também, conchegado a Jesus. E a outra coisa que fala é que Pedro fez o sinal e falou para João perguntar para Jesus quem que ia traí-lo. Por que Pedro não perguntou? Pedro era o mais ousado, era o mais que se expressava mais. Ele poderia muito bem ter perguntado quem seria. Mas eu acredito que algumas coisas só os íntimos conseguem descobrir em Deus. E que foi o que aconteceu com João aqui. Em Salmo 25:14 fala assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E algumas versões falam diferente, mas eu gosto muito dessa versão que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, porque eu acredito que quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente pode conhecer os segredos dele. Então Pedro reconheceu que ele não tinha tanta intimidade assim, como João tinha. Então, pelo fato de João ter essa intimidade, ele conseguia entender Jesus de uma forma diferente dos outros discípulos. E foi por isso que Pedro então falou para ele perguntar, porque ele descobriria. E o outro aspecto que me chama a atenção é que aquele discípulo, no versículo 25, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? O fato de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus fez com que João ouvisse o coração de Jesus. Então assim, quando ele entendeu o lugar dele do lado de Jesus, isso proporcionou para ele
a oportunidade de se recostar no peito de Jesus e escutar o que estava batendo no coração de Jesus. Enquanto todos os discípulos viam o que estava por fora, João conseguiu escutar o que estava lá dentro. E é aí que Jesus falou para ele, olha, é aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. E uma vez eu escutei falar sobre esse lance do pão molhado, que era a mesma coisa que hoje num aniversário, você pegar, cortar o bolo e o primeiro pedaço de bolo você dá para uma pessoa. Significava honrar a pessoa. Então Jesus, ele falou para João, olha, o pão molhado vai indicar quem vai me trair. Então enquanto Jesus estava dando aquele pão para Judas, todos entenderam que Jesus estava honrando Judas. Falaram, nossa, olha, ele está honrando e tal. Só que João entendeu diferente. João entendeu que era Judas que ia trair Jesus. Então eu acredito que a intimidade ela nos conduz a isso também, que quando as circunstâncias acontecem, todos entendem de uma forma, mas os íntimos conseguem compreender de uma outra forma. Então eu queria trazer essa palavra para o seu coração hoje. Eu amo essa palavra, eu amo essa aplicação que me desafia a procurar cada dia estar mais próximo, porque, como eu falei no começo da palavra, a intimidade ela é gerada quando se passa tempo com uma pessoa. Por exemplo, eu conheço o Lula. Eu sei que ele sofreu um acidente no trabalho, que ele perdeu um dedo, que ele é casado, que sei lá mais o que eu sei do Lula. Mas assim, eu conheço ele só de ouvir falar. Eu não tenho intimidade com ele. Agora, às vezes tem pessoas que estão assim com Deus também. Conhecem Deus, sabe? Ah, Deus fez aquilo, Deus abriu o mar para Moisés passar, Deus fez várias outras coisas. Mas e a intimidade? Será que ela tem sido gerada na nossa vida com o Senhor? Será que eu tenho buscado o Senhor tanto assim para ser um cara íntimo, de quando o mundo, as circunstâncias, as situações estejam gritando, esteja desmoronando, todo mundo entendendo, não, é o fim, é o caos, não sei o quê. E eu entender diferente, falar, não, eu sei por que está acontecendo isso, porque Deus está fazendo isso, porque Deus está falando isso, porque Jesus está se movendo de uma forma assim. Então, querido, queria trazer essa palavra para o seu coração e falar para você que entenda que o seu lugar é ao lado de Jesus, sempre ao lado de Jesus. E quando você estiver nesse lugar, você vai poder escutar o coração de Deus, você vai poder se reclinar. João já era o discípulo que estava mais próximo naquele momento, só que ainda assim ele chegou mais próximo. Então, quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais perto ainda tem como a gente estar. Mais tem como a gente conhecer o Senhor. O Senhor é infinito. Quanto mais eu conheço a Deus, menos eu sei, eu percebo que eu não conheço, sabe? Que ainda tem muito para conhecer. Que nós possamos ser atraídos pelo amor de Deus e pela graça do Senhor e conduzidos a conhecê-lo. E a partir disso eu acredito que nós podemos fazer ele conhecido de outras pessoas também. Beleza? Então que essa palavra possa abençoar a sua vida, abençoar seu coração, aí onde você está. Que Deus abençoe e que Ele possa marcar o seu coração com um coração incendiado por Ele. Que você não seja mais um correndo para lá e para cá, indiferente a Deus, indiferente às coisas de Deus, mas que você possa ser um íntimo de Deus que conhece Ele. Que conhece Ele de uma forma que as outras pessoas não conhecem. Só que assim, eu acredito que Deus, quando Ele se faz conhecido para nós, Ele não quer simplesmente que nós o conheçamos e falamos, nossa, eu conheço Deus agora, que massa, e tá bom. Não, mas é para fazer Ele conhecido de outras pessoas também. Mas você só pode apresentar uma pessoa para alguém a partir do momento que você conhece ela, porque senão você não vai ter o que falar dela. E com Deus é assim também. Às vezes a gente chega para alguém e quer falar, mas não tem o que falar. Então que você possa ter o que falar, tá? Deus, ele anseia para que você o conheça. Então que ele possa gerar fome e sede no seu coração para você o conhecer, beleza? Então que Deus abençoe e que essa palavra marque a sua vida. Até mais, hein? Tchau.